Muchas gracias, misionero Miguel Muito obrigado, Bermúdez Marín. missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus te siga Agradecido, que Deus te bendiciendo continue abençoando grandemente. grandiosamente. Y E graças por todas esas todas escrituras essas escrituras y todo lo que nos estuviste e tudo aquilo leyendo, que tu estivestes nos lendo. lo cual Isso deseábamos que siguiera desejávamos que continuasses para ver todo lo que hay ver allí. tudo o que tem aí, o que há aí. Y siempre que E sempre que tengas esta parte, tenhas todo ou lo que faças desees, essa no parte, tudo aquilo que tu desejes. coloques así Não coloques limitaciones, assim limites ou limitações. Pelo contrário, que Dios te use y que Deus te nos use, hablas todo lo que nos fales tengas tudo que hablar. aquilo que tu tenhas que Assim que nos ele falar. tiene Assim que Ele tem tiempo indefinido también para tempo hablar. indefinido também para nos falar. Tengan todos muy buenos días. Tenham todos muito bom dia. A todos los que están acá Todos aqueles que estão aqui en la Gran Carpa Catedral. na Grande Carpa Que Deus les Catedral, que bendiga Deus os grandemente. abençoe grandiosamente. Y también a todos los que nos E están também a todos escuchando y aqueles que viendo estão a nos través del escutando, satélite vendo Amazonas através y do el satélite Amazonas e do satélite Eutelsat 8 e também pela en los internet, diferentes nos países. diversos países. Hoy domingo, Hoje, domingo, 4 de febrero 4 de fevereiro deste año 2024. deste ano de 2024. Buscamos en nuestras Biblias, Em nossas Bíblias, en el libro del profeta Isaías, no livro do profeta allí en esta Isaías, aí ele nesta porção que ele leu de porção Isaías que ele leu de 61, Isaías do 1 ao 3, 61, do 1 ao 3, nesta mensagem que estaremos vendo e escutando a era messiânica, que foi pregada em 21 de novembro de 2015. E lemos o capítulo 63. Lemos o capítulo 63, versículo 1 em diante, onde nos diz: Quem é este que vem de Edom, que vem de Edom, de Bosra, de Bosra, com vestidos rojos, com vestimentas vermelhas? Edom aí do lado ele escreve gentios. Esse formoso com a sua vestimenta que marcha com a grandeza do seu poder ou da sua força, do seu poder. Eu que falo em justiça, grande para salvar. E escreve aí Malaquias 4, do 1 ao 2. E em cima tinha escrito Apocalipse 19, versículo 11 ao 21 e 14, do 14 ao 20. Esse é o cavaleiro do quinto cavalo de Apocalipse. Porque é vermelha a tua vestimenta e as tuas vestes como aquele que pisou o lagar. E também aí escreve várias escrituras. Apocalipse 14, 19, 6, 17, todas essas escrituras aí. Eu tenho pisado sozinho o lagar. E dos povos ninguém se achava comigo ou estava comigo. Os pisei com a minha ira e os esmaguei com meu furor, e seu sangue salpicou as minhas vestimentas e manchei toda a minha roupa. Porque o dia da vingança está no meu coração e o ano dos meus redimidos chegou. Olhei e não havia quem me ajudasse, e me maravilhei que não houvesse quem me sustentasse. E salvou o meu braço e me sustentou a minha ira, e com a minha ira pisei os povos e os embriaguei no meu furor, e derramei em terra o seu sangue, o sangue deles. Apocalipse 14, do 16 ao 20, escreve aí. E 19. E 6, do 2 até o 17. A era messiânica. Podem sentar-se, por favor. Olhem, nesta porção que nos esteve lendo nosso irmão Miguel, da qual dela, eu quero ler algo aqui. Que é a ocasião ou a vez quando José tinha feito alguma coisa, o filho do irmão Branham,
E ela lhe disse, ou lhe falou que não ralhasse com ele. Ou que ralhasse com ele. Ela lhe falou que ralhasse com ele, que o advertisse. E olhem na página 18, na mensagem Olhem para Jesus, diz: um dia eu entrei, ela teve que criar esses meninos sozinha. E eu, ausente, estando no ministério, estava ausente. Não muitas mulheres não aguentariam isso. Ou seja, ter ele saindo e ela teve que ficar cuidando das crianças, dos meninos. Vocês sabem disso. Isso seria muito, muito difícil. Eu entrei e ela falou uma coisa ou outra coisa que ela falou. Nós temos José lá atrás. Ele é um bom rapaz, ele ajudou a colocar algumas rugas ou cabelo branco na cabeça da sua mãe, cabelo branco. Também como eu fiz isso, ou seja, como ele também fez com a sua mãe. Ou seja, era um pouco travesso. Travesso. Assim que ele realmente era um rapaz e ele tinha feito algo muito mal. E eu lhe falei, ela me falou, Billy, castiga ele. E eu falei, não tenho ânimo para isso. E ela falou, se tu tivesses que tolerar com isso, ou se tens que tolerar com isso, e ela bateu a porta bem rápido, bateu a porta na minha cara. Ou seja, lhe falou assim e bateu a porta. Lhe falou desse jeito e bateu a porta. Bem, eu pensei que isso estava certo. Pobrezinho, ele não fez isso com intenção. Eu continuava lavando o meu carro. Ou seja, o automóvel. Quando cheguei lá, o Espírito Santo não se agradou disso. Era o que o nosso irmão Miguel estava falando. Olha, o irmão Branham, e isso ele viu isso bem, viu isso direito. Uma discussão que eles tiveram, já pois ela reagiu dessa forma e deixou isso passar. Mas o Espírito Santo não. E ele disse, quem? O Espírito Santo disse, vai e fala, vai até ela e fala. Eu creio que é a segunda de Crônicas, capítulo 22. E eu apenas pensei ou imaginei isso. Eu continuava lavando e novamente falou, vai e fala que leia isto. Eu entrei, peguei a Bíblia e li. Não era essa escritura, mas vamos continuar aqui. Isso foi onde Miriam profetiza, zombou de seu irmão Moisés, por se casar com a menina ou a moça etíope, e Deus não se agradou disso. E ele disse, seria melhor que teu pai cuspa na tua cara do que ela faça isso. Aí fala que Miriam zombou de Moisés. Assim que Miriam foi coberta de lepra em todos os corpos, de modo que Arão veio e contou a sua irmã e disse, veio e contou a seu irmão e disse, ela está morrendo de lepra, de modo que Moisés correu por interceder por ela no altar. E quando ele fez isso, o pilar de fogo desceu, Deus, e ele disse, vai e chama ela e Arão e trazê-los aqui. E Arão estava nessa questão, com esse problema. Assim que chama-os para que venham até aqui. A mesma coisa que aconteceu com Billy nesse momento que o chamou. Vem aqui, senta aqui. E ele escreve aí o pilar de fogo. Ele disse, se há algum entre vós, Deus falando agora para eles, que é espiritual ou um profeta, eu, Senhor, me farei manifesto a ele, me manifestarei a ele, falarei em visões e me manifestarei a mim mesmo, me manifestarei a ele por sonhos e me revelarei por sonhos e etc. E ele disse, mas meu servo Moisés, não existe ninguém na terra como ele. E ele disse, eu falo com ele face a face. E ele disse, não temeram a Deus? Veja,
Deus não se agradou disso, não gostou disso. Mas quando eu vi isso, corri e ela estava no outro quarto. E aí ele desenha uma pedrinha angular e as eras e uma flechinha para a sétima era. Fechou-se na sétima era. Trancou-se na sétima era. Bati na porta. Ela tinha se trancado por dentro. E eu lhe falei que queria falar com ela. Eu entrei até lá e lhe falei. Tentei lhe dizer do que se tratava, qual era a questão nisso. E eu lhe falei, querida, tu sabes como eu te amo, mas Deus não se agradou disso. Tu não deverias ter falado assim. Imediatamente, depois disso, tinha um problema na sua costela. E essa é a esposa do profeta. E vejam, lá eram seus irmãos. Ou seja, que Deus não vai com isso. Deus não deixa isso porque é família. Não, se fizerem algo dessa forma, desse jeito, e Deus não se agradar disso, podem ter consequências. E quanto mais umas pessoas que façam isso. Agora, a levamos para o médico aqui em Louisville, o Dr. Arthur Schoen, e ele encontrou um tumor no ovário esquerdo, que eu encontrei faz 15 ou 16 anos. Um tumor no ovário esquerdo, como do tamanho de uma noz. Tem o lugar onde ele escreve que o lado esquerdo desse ovário representava denominação. Agora um pouquinho mais na frente, ele diz, eu disse, Senhor, ela não fez isso intencionalmente, o que ela fez ou disse nesta manhã, ela não quis falar assim. Eu disse, Senhor, nenhuma única vez ela tem falado uma palavra por eu ter ido para as reuniões ou por ficar por meses e meses. Aí está o profeta intercedendo, ou qualquer coisa que tenha acontecido. Nenhuma vez ela abriu a sua boca a respeito desse assunto ou dessa questão, ou seja, ela não se metia nas coisas do ministério. Está falando das coisas positivas dela, para Deus, sobre ela ou dela, trazendo-as para Deus, essas coisas, e colocando-se, pondo-se aí como intercessor. Ela sempre mandava minha roupa para a lavanderia, lavava minhas camisas, tinha tudo preparado para que eu fosse para a reunião. Então, ela deseja saber como ela pode servir a Deus. Vocês, mulheres, servindo a seus esposos, assim servem a Deus, certamente que sim. E agora, quando eu entrei muito cansado, esgotado, as pessoas vindo de todos os lugares, eu teria que sair para algum lugar, numa viagem de pesca, numa viagem de caçaria. Muitas mulheres teriam se queixado a respeito disso ou disso. O que ela fez? Preparou minha roupa para caçar, me preparou para que eu fosse, me deixou ir embora. E eu disse, Senhor, ela não quis falar isso. Agora vejam, se Deus sabe todas as coisas, Ele sabia disso, de tudo isso que ela havia feito. Deus sabia, é Deus. Mas o profeta tinha que falar e fazer intercessão por ela. Vejam, não bastava com aquilo que ela tinha feito diante de Deus. Isso já não contava pelo que ela tinha feito, mas sim contava o que o profeta falasse, colocando isso que ela tinha feito a favor da obra. Isso era contado.
E ele pedindo por ela, aí, olhem, e eu disse, ela teve que ser operada numa cirurgia por 3 vezes ocasiões, porque ela não podia dar à luz de uma outra forma, cesariana. E eu disse, Senhor, eu não quero que façam isso com ela novamente, não quero que ela seja operada de novo. E nesse momento, eu ouvi alguma coisa no quarto. Olhei para cima e uma voz disse, para. Disse. E aí no meio de disse, e agora como tu faças, e aí desenha uma estrela de Davi. Agora como tu o digas, dessa forma será ou acontecerá. E ele escreve em cima, cura. Eu esperei por um minuto e disse, antes que a mão do doutor toque nela, a mão de Deus tirará o tumor e nem mesmo será achado ou encontrado. E isso ficou estabelecido para mim. Não a chamei, ou seja, não a chamou e disse, senão que falou essa palavra. E vejam, depois vocês já sabem dessa história aí, que quando o doutor a iria operar, ela, espera, não está desse lado, será que está do outro lado? E quando vai lá no outro lado, vamos dar a volta, porque era esse aqui. O médico tem todas essas placas de sombra e vai ou está, ou seja, sabe onde está a divisão. Se fala assim, a divisão, ou seja, o corte, ele sabe o talho, a forma de cortar. Se usa, dá um talhe aí no piso, falando-se das construções. A pessoa fala assim, dessa forma aí. Desculpem se significa outra coisa em outro país isso. Dá um corte, cortar. E eles sabem onde é. Eles não vão fazer um corte aí tateando. Vai ser aqui, vai ser que a pessoa tenha um inchado por um golpe e pense que é um tumor. Não, eles já têm aí as placas, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo. As tomografias, né? Lado esquerdo, vamos fazer aí a operação do lado esquerdo. E quando vai até o lado esquerdo, mas espera aí, não está aqui. Tu checaste bem a placa, sim, era no lado esquerdo. Será que ficou, não ficou, a procurou e também não estava? Não tinha, tão pouco. Agora, teve essa cura, essa sanidade, na qual esse tumor desapareceu. E nós já sabemos tudo o que significa isso. E o que estará acontecendo com esse povo, que brevemente receberá essa cura total espiritual. Se lhe dará, será dado cura espiritual, ou seja, se lhes abrirá os olhos espirituais, se lhes abrirão e poderão ver o cumprimento do que o reverendo William Branham trouxe na sua mensagem, que foi precursar, anunciar a vinda do Senhor. E o verão, cumprindo tudo o que ele trouxe na sua mensagem. Agora, esse é um tema que é muito grande, enorme. Se desenvolver o que é essa fé, o que é a palavra falada, o que é falar a palavra correta, certa, para que as coisas aconteçam. O que é a misericórdia de Deus através do mensageiro repartida para o povo, para um indivíduo, para uma nação, para um continente. Agora olhem. A era messiânica nos fala na mensagem o selo predito, que foi pregado no dia 1º de novembro de 2013 em Buenos Aires, na Argentina. Diz:
Muitos profetas e justos desejaram ver o que eles estavam vendo, o que eles estavam ouvindo. Estavam vendo o Messias na sua vinda e estavam ouvindo o Messias ensinando, pregando para eles. E essa é a etapa mais importante. E essa é a etapa mais importante da vida da raça humana. O tempo onde o Messias aparece e ensina às pessoas, mesmo que nem todos creiam, mesmo que nem todos escutarão, mas os entendidos entenderão, e aquele que é de Deus, a voz de Deus ouve. Mas bem-aventurados vossos olhos porque veem, e vossos ouvidos porque ouvem. Aquele que é de Deus, a voz de Deus ouve. Portanto, é uma grande bênção viver num tempo onde Cristo, no meio da sua igreja, Cristo em Espírito Santo, quem disse, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. É importante e é uma bênção estar na etapa onde o Espírito Santo está falando pelo mensageiro da era onde a pessoa está vivendo. É uma experiência única que tem aqueles que vivem na etapa de vida do mensageiro da sua era ou idade. Os outros, através ou pela história, saberão o que aconteceu. Agora, quando se vive na etapa messiânica, onde Deus envia o precursor da sua vinda, da vinda do Senhor, e depois envia o Messias, essa é a etapa mais importante. E por isso é a etapa ou era de ouro para os crentes no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. No livro das Eras, sem editar, nos fala na página 520, que é aqui no folheto. É na 34 do folheto Revelação, parte 1, mas para que tenham aí. Esse aqui está em folheto, mas aqui está no livro. O que ele escreveu aí. Ou aqui diz: Quantos nesta noite, nesta igreja que sabem, meu irmão, que vocês vão ser chamados algum dia, já seja que estejam prontos ou não, já sejam que estejam preparados ou não, vocês vão ser chamados para se encontrarem com Deus. Essa trombeta, e aí ele escreve em cima, Moisés a toca, vai soar. E do lado, desenhe uma pedra angular e as eras e uma flecha para a pedra angular. E quando faça isso, soará para condenação para vocês, onde vocês nunca voltarão a viver e serão atormentados em um abismo do inferno do diabo, talvez por milhões de anos. Ou eles o chamarão. E aí escreve Moisés e Elias. Para o alto, as alturas, para encontrar-se com os santos gloriosos. Aí do lado escreve a trombeta do ano do jubileu. Ou seja, aqui no folheto, mas faz referência a esse parágrafo. Embaixo desse parágrafo escreve: onde termina com os santos gloriosos e escreve do trono de juízo. É igual, sai a trombeta. Disso também nos falou nesta mensagem a estatura de um homem perfeito ou de um varão perfeito, na página
4, onde diz, estamos nos aproximando dos 7 selos, acabamos de estudar as 7 eras da igreja e esta mensagem de ensinamento. Escreve aí a mensagem de ensinamento. Ajuda a aprontar a todo aquele que é redimido pelo sangue do Senhor Jesus e que estará naquela era da igreja, e uma pedra angular e uma flecha para a pedra angular e as eras. Ajuda a aprontar, e que estará naquela era da igreja, a era eterna da igreja no final dos selos, ou no fim dos selos. E escreve a era eterna da igreja, escreve o irmão William. Agora continua dizendo aqui neste livro das eras: tão certo como Deus cumpriu a sua palavra para Pedro, a Jacobo e a João, tão certo como ele a cumpriu para João, o amado, o revelador, tão certo como ele cumpriu a sua promessa através das eras da igreja, é tão certo que ele prometeu nesses últimos dias que ele enviaria em uma chuva da tarde e traria novamente o mesmo Espírito que estava sobre a terra nele. E aí escreve a porta aberta no último dia, aí do lado esquerdo. No livro aí próximo também escreve a porta aberta, Apocalipse 4, 1. A luz deveria vir no tempo do atardecer e mostrar o mesmo poder, os mesmos sinais, e tudo aquilo que ele fez no seu dia, ele o mostraria novamente nesta porta aberta no último dia. E escreve sétimo milênio aí em cima de último dia. Aqui está. E aqui ele escreve a porta. Aqui está. Nós temos isso aqui mesmo, agora conosco, o Espírito Santo, hoje, ontem, pelos séculos, está pregando para vocês, está ensinando para vocês, está tentando com que vocês vejam o que é correto e o que é incorreto. É o próprio Espírito Santo falando através de lábios humanos, operando, trabalhando entre seres humanos, tentando mostrar misericórdia e graça. O mesmo Espírito Santo hoje, ontem, para sempre. E aí escreve ensinamento. Aí escreve ensinamento. Um pouquinho mais adiante, olha, no parágrafo 194. Diz, e tem um monte de coisas, ou muitas coisas que tenho feito que muitos de meus irmãos não entenderam. Muitos irmãos lá no campo não entenderam por que as fiz. Mas, Pai, as fiz porque fui guiado para fazê-las. Rogo, Pai, que Tu nunca me permitas estar envergonhado por essa guiança, ficar envergonhado. Mas continua me guiando, Senhor, para continuar fazendo como sou guiá-lo a fazê-lo. Ajuda-me, Deus, porque eu busco sinceramente conhecer a Tua vontade, para que possa fazê-la, para trazer como Tu me mostraste faz muitos anos quando eu deixei esta igreja, o pão de vida para as pessoas do mundo. E eu vi essa grande montanha de pão e santos com vestimentas brancas, e aí escreve com o Espírito Santo. Ou seja, os que tinham nascido de novo, vindo de toda a terra para comer este pão de vida. Oh Deus, permite-me. Oh Deus, permite-me. Oh Deus. Oh Deus. Permite que nunca falhe em alimentar a gente, as pessoas, com o pão de vida. Agora vejam. Isso está também relatado ou contado aí. No livro de citações.
la página 1. Na página 1, primeira página. Donde él allí nos habla. Onde ele nos fala aí. De essa visão. Dessa visão, vejam. Página 1, parágrafo 1. Página 1, parágrafo 1, primeiro parágrafo. Los conoces tú a ellos como a mitad Tu os conheces como na metade, quase finalizando. Eu disse, não. Então ele disse, este é teu tabernáculo e eles não comem o pão de vida já muito. Eu te estou enviando por este caminho. Então eu viajei para o oeste e eu então fui trazido para uma planície onde uma plataforma foi feita o erigida. Aparentemente ela estava debaixo de uma grande carpa, tenda ou auditório. Ali havia cortinas estendidas por trás da plataforma. O Senhor, e aí ele escreve grande carpa. O Senhor então me disse que eu tirasse as cortinas, separasse as cortinas, e quando eu fiz isso, abrisse as cortinas, eu vi uma grande montanha de pão de vida. E ele então disse, alimenta estes. Olhem, pão de vida. E aí, em grande carpa, ele desenha uma pedra angular. Alimenta estes. E virando-me no entorno, olhando para o entorno, eu vi gente, pessoas. Olhem. Vocês sabem de uma coisa? Olhem isto. E virando-me ao redor, eu vi gente vestida de branco, vinda de todas as partes, formando uma grande audiência. E tínhamos lido aí que o irmão William escreveu com o Espírito Santo. Agora, quando eu olho para vocês, eu vejo esta audiência com vestimentas brancas. São vocês. E os que estão também conectados. Agora vejam como tudo Deus o cumpre em simplicidade. Como isso? Estava aí em uma visão que foi mostrada para o reverendo William Branham, isso, e hoje nós vemos isso materializado. Hoje vemos essa letra que está escrita aí, vemos que ela cobrou vida, ou teve vida em você e em mim. Se disse que iria existir uma grande carpa catedral e estava na letra. Aqui está a realidade. Teve vida essa palavra. Agora, olhem, nesta mensagem a consumação das 70 semanas de Daniel, pregado no dia 13 de outubro de 2013, diz aqui em Cayey, Porto Rico. Portanto, é importante estar preparados com Cristo, esperando a sua vida, esperando a fé para ser transformados e levados com Cristo para ser das portas do Cordeiro, no momento em que Ele cumpra ou cumprir a sua vinda, e visite a sua igreja no cumprimento da sua vinda, tal como visitou Israel há 2000 anos atrás, como visitou Israel há 2000 anos atrás, no véu de carne chamado Jesus de Nazaré, o carpinteiro de Nazaré. Ele vai visitar a sua igreja e depois vai visitar, também vai visitar Israel depois. Mas Israel, quando veja a Cristo, veja o Messias, porque Cristo ou o Cristo, o que significa é o ungido, e Messias, o que significa é o ungido. O Cristo, o Messias e o ungido são a mesma coisa. Portanto, é um ungido com o Espírito de Deus em toda a sua plenitude. No livro das Eras, na página 431, que é a 435 neste, 435 neste aqui, 431 diz:
Agora, diz que Deus vai restituir a era luterana. Não restaurou a igreja, senão que começou a reforma, a era luterana. A era de Wesley não restaurou, a era pentecostal não restaurou, mas Deus tem que restaurar, porque não pode negar a sua palavra. Isso não é a restauração da igreja. Isso não é a ressurreição da igreja. É a restauração. Deus levará a igreja novamente para o Pentecostes, tal como no princípio. Agora preste atenção. No versículo 25, onde nos diz do porquê necessitamos da restauração. A oruga, o gafanhoto, o pulgão e a locusta comeram tudo, menos a raiz e um pouquinho do talo. Nos tem dito ou falado, nos foi falado que todos esses insetos são o mesmo em diversas etapas ou diferentes fases. Isso é correto, são o espírito do anticristo manifestado na organização, a denominação e na falsa doutrina através das eras. E aquele talo e a raiz vão ser restaurados. Deus não vai semear uma igreja nova, senão que vai trazer sua planta original novamente para a semente original. O está fazendo tal como diz no versículo 23, através da chuva, do ensinamento ou da manhã. Logo em seguida virá, e escreve ensinamento, logo em seguida virá a chuva da colheita, ou fé para o rapto. E escreve revelação, e escreve fé para o rapto. E do lado aí escreve a chuva da manhã é igual o ensinamento dos 7 selos. A chuva da tarde ou da colheita é igual a fé de rapto. E em cima escreve os trovões. Agora, depois podem continuar aí até a página 432. Tudo isso. Agora, olhem também nesta mensagem, crendo como diz a Escritura, que foi pregada em 5 de setembro de 2015, em Santa Marta, no México, diz: quando a Escritura, a profecia se cumpre, é o tempo de receber a bênção que está prometida nessas Escrituras. Enquanto não vem a vida, essas Escrituras vêm a cumprimento, ainda não se pode obter toda a bênção que existe nela, mas quando vem a vida, já está disponível a bênção. Vê o que estivemos falando, vimos falando, no cumprimento da visão da carpa, ao estar sendo cumprida e sendo realizada, feita, já está disponível essa bênção. Temos a promessa de que Deus ensinará ao seu povo e todos serão ensinados por Deus. Cristo citou isso em São João, todos serão ensinados por Deus. São João 6,46. E como Deus ensina, Ele ensina o seu povo através do seu Espírito. Através do seu Espírito é que vem a revelação divina para as pessoas. Nesta mensagem, a estatura de um varão perfeito, na página 8, nos diz: por muitos dias antes de que tenhamos a reunião, constantemente estou orando. Vou para o bosque e ao sair digo para minha esposa que vou caçar esquilos, mas levo na bolsa um lápis e uma caderneta. Tão breve quanto amanhece o dia, eu estou por lá junto de uma árvore com as mãos levantadas para o céu, dizendo: Senhor, o que eu posso fazer neste dia? O que tu me darás para os teus filhos? Então, quando eu chego em algo que parece que vai queimar a minha alma, quando a sua presença vem bem perto, próxima, ou se aproxima,
Eu ouço lá, na distância, algo semelhante a isto aqui. 2 por 2 são 4. 2 por 2, 2 mais 2 são 4. Então, mais perto. 2 por 2 são 4. 2 mais 2 são 4. Então, 2 mais 2 são 4. E assim se repetindo. É uma presença chegando e me rodeando. Quando eu era pequeno, pequenininho, não sei se minha mãe se lembra disso. Teria que fazer a pergunta para ela e se ela se lembra disso. Eu me levantava de noite com umas pesadillas, dizia eu, uns pesadelos. Eu falava assim que eram pesadelos porque eram muitos números. Mas números gigantes, enormes. Por exemplo, 7 bem grande, 8 bem grande, o 6, o 5, o 4, todos enormes. E eu me levantava com medo. Eu ia correndo para o quarto. Eu ia para o lado da mamãe para que papai não percebesse que tinha acontecido. Que eu tinha passado e ido para a cama dela. Mas chorando e assustado. E ela me falava, espera. Isso aconteceu comigo quando, acho que foi com 4 anos de idade, 5 anos mais ou menos. Eu ainda não estava na primeira série, aí no jardim de infância. E eu lembro disso, agorinha mesmo eu lembro disso. E isso me acordava. Era como sonhos com números, uma coisa. Tudo eram números, mas bem grandões, gigantes, enormes. Isso sempre eu tenho guardado isso. E como isso acontecia comigo quando eu era criança. Mas, bom, eu me lembrei agora quando o irmão Brana fala que isso vai se aproximando assim. 2 mais 2 são 4, 2 mais 2 são 4, 2 mais 2 são 4. Isso vai se aproximando, acelerando e se aproximando. E assim sucessivamente, assim por diante. É a sua presença se aproximando e me rodeando. Cada vez que o irmão Brana repete a fita gravada, 2 mais 2 são 4, 2 mais 2 são 4, 2 mais 2 são 4. Ele fala mais alto e mais forte, ou seja, esse é o editor narrando. 2 mais 2 são 4, 2 mais 2 são 4, 2 mais 2 são 4, 2 mais 2 são 4. E assim ele ia falando. Ou seja, assim dessa forma. Era que se iria se aproximando essa presença, algo assim, desse tipo. Nesse momento a pessoa se sente. Nesse momento a pessoa tem que se render completamente. E em um instante a pessoa está fora de si. E aí desenha uma estrela de Davi. E então aí vem a visão. A visão acontece. Anda a tal a qual lugar e fala qual ou qual coisa. Vê você. Isso começa com meditação. E ele escreve. Assim é como vem a presença de Deus ao profeta. Parece que vai queimar a alma. E o irmão William também escreve 2 mais 2 são 4. Isto começa com meditação, a sua mente em Deus, e estando lá, separado do mundo, lá no deserto, onde a pessoa está sozinha. Nós tínhamos lido, eu creio que foi aqui no livro das Eras, que o deserto, ele escreve que o deserto é o Caribe. Temos lido isso nos estudos, que o deserto, ele coloca o deserto como o Caribe. Agora,
E estamos lá separados do mundo, no deserto, onde a pessoa está sozinha, e aí começa a vir lentamente, e depois vem mais rápido, mais rápido. A pessoa simplesmente fica aí sentada, sem falar nada, coisa alguma, e com as mãos levantadas. Apenas levantando as mãos, e de repente, sem saber, o seu ser inteiro é levado. E escreve, está no espírito teofânico. Então a pessoa vê coisas que ele quer que a pessoa saiba, que a gente saiba. Mostra para a pessoa coisas que estão por vir, e às vezes chega o ponto onde ele para e não passa até a visão. Então diferentes escrituras começam a soar ao ouvido. Eu pego o lápis e as escrevo para que não sejam esquecidas por mim. Chego em casa, reviso elas, reviso as escrituras e as estudo. Muitas vezes nem se enquadram quando eu estou estudando, não concordam, mas de repente estão aí e de repente começam a se revelar. E ele escreve e revela as escrituras e desenha uma estrela de Davi. Então eu pego uma caderneta como esta aqui e começo a fazer anotações daquilo que ele me disse o mais rapidamente possível. E depois digo, Senhor, eu vou para o tabernáculo para lhes falar, venham, porque eu já recebi algo para eles. E assim é como as coisas vêm. Exatamente assim. Eu não posso entregar para vocês sem que ele, em primeiro lugar, entregue para mim. E ele escreve, não posso entregar para vocês sem que eu primeiro o receba. Vamos ver esta citação. 893, na página 103. Aí ele também escreve. Vamos ler. Vem uma perseguição para todos aqueles que se unam com ela em um boicote. Então será bem tarde. Já pegastes ou tomastes a marca. Não digo eu farei depois. É melhor que faças isso hoje. Ramassés estava crescendo, mas lembre-se que quando Ramassés estava crescendo no poder do Egito, ou no Egito, Deus tinha Moisés no deserto. Ele também estava crescendo. Ramassés, e aí escreve 666, 666. Ou seja, onde o diabo estará encarnado em toda a sua plenitude, no falso profeta, o anticristo, o homem do pecado, o Papa, em quem o diabo estará encarnado em toda a sua plenitude. Ramassés tinha o sistema político, Deus tinha o sistema espiritual, sob um profeta pronto, preparado, sob um profeta pronto para vir a falar a seu povo. Outra vez, ambos estão crescendo. De novo. Haverá uma demonstração em um desses dias. E aí escreve Carpa Catedral. Haverá uma demonstração em um desses dias. E uma pedra angular do lado. Mesmo que ele tenha profetizado e tinha provado que estava bem direito, mas ainda estava na escola do deserto, escondido do resto do mundo, mas estava na escola sendo treinado lá no deserto. E aí escreve Moisés sendo treinado na escola no deserto. E em cima escreve, Moisés é igual a perseguição, o boicote. E aí embaixo, Moisés sendo treinado na escola no deserto. Aí escreve pastoreando ovelhas. Era um pastor. O deserto é igual o Caribe. Ou seja que estava
separado no Caribe. Ou seja, vamos falar assim com nome e sobrenome. Aí poderia dizer que estava em Porto Rico, em Cayey. Agora vejam. Sendo entrenado. Sendo treinado. Agora Pedro está dizendo aqui como é que nós devemos ser participantes da sua natureza divina. Agora cada um de nós estamos tentando crescer na estatura de Deus ou a estatura de Deus. Depois dos 7 selos, então, naquele tempo, no tempo da abertura do 7º selo, agora todos sabemos o que é um selo. É a saída de um ministério. E ele escreve o que é um selo. É a saída de um ministério, o 7º selo. O que é o 7º selo? A saída de um ministério. A abertura de 7 selos. Podemos ver isso no quadro. É a saída de uma mensagem, algo que está selado. Domingo que passou, eu preguei sobre a chave. A chave é fé. Fé sustém a chave, sustenta a chave. E a chave é a Escritura. E Cristo é a porta. Então, fé pega as pisadas da Escritura e desata as glórias e o bom de Deus para o seu povo. Fé sustenta a chave que abre Cristo para o povo. O abre, o revela. Veja através do Espírito Santo. E desenha uma pedra angular e Hoje vamos tentar pegar essa mesma chave para abrir o caminho através do qual a pessoa pode chegar a ser um cristão virtuoso, a estatura de Deus, como também um tabernáculo vivente para ser a morada do Deus vivente. Pega as chaves para desamarrar. Agora, desatar. Agora, olhem nesta mensagem o Deus dessa era perversa ou maligna. Nos diz na página 37. Verdadeiramente possuidores dos filhos de Deus, assim como Jesus disse. Assim como nos dias de Noé, as belas mulheres e os filhos de Deus começaram a se casar com elas. Assim será quando o Filho do Homem regresse e volte. E escreve mulheres e igrejas também. E seu Deus pensa que é muito bom e belo e científico. Sabedoria, estilos de Hollywood modelados na sua própria oficina ou escritório, certamente. Todo este alvoroço e coisas, enredo, eles simplesmente amam isso. Eu dou a entender, eu sou metodista, eu sou presbiteriano. Nosso pastor tem mais entendimento do que falar algo semelhante a isso, mas não tem bastante entendimento para dizer o que Deus diz. Ela, a igreja, simplesmente o adora, ela o ama. É apenas o que ela sempre quis ou tem querido. Ela não se unirá com algo ou irmão ou entrar em alguma coisa que ela tenha que se comportar diferente daquilo que essas Jezabéis modernas são ou estão. Porque é a natureza que existe nelas. É esse tipo de natureza que tem nelas. Pode ser nenhuma natureza. Quem poderá acrescentar um metro na sua estatura? Se você nasceu para ser 5 pés com 5 pés de altura, você não terá 6 pés, como a máquina que estica de clipboard. Então, escute.
Homem, vocês um monte de riques. Se você nasceu para ser homem, então se comporte como homem. Esses cabelos dependurados no seu rosto, na frente do seu olho, cheio de coisas para parecer sexual ou símbolo sexual, perversa geração de símbolos. O que é que acontece? O que está acontecendo com vocês? Meu Deus julgará esta nação um dia com fogo, ou seja, os Estados Unidos da América. A afundará debaixo do oceano. A hora do seu juízo está perto, próxima. Todo mundo perecerá, morrerá. E escreve o juízo para USA, Estados Unidos da América. Perversão religiosa, perversão humana. O homem não sabe nem a que sexo ele pertence, nem mesmo a mulher. Em pé com calças compridas de homem, shorts e roupas que mostram a forma do seu corpo e diz ser cristã. Nem mesmo é uma dama e muito menos é uma cristã. É uma prostituta da rua usada por Satã, inspirada por Satã, para mandar aos filhos de Deus para o inferno, para cumprir a palavra que Jesus Cristo disse que iria acontecer. Eu não quis falar isso, mas ele falou isso de todas as formas, porque quem está falando aí é o Espírito Santo pela boca de nosso irmão Branham, do seu profeta, nesse dia, nessa era. Vê de onde é que vem esse espírito religioso da árvore misturada. Diz, o que há de mal, ruim com essas calças compridas, ou já sejam o que chamam de shorts no joelho. A Bíblia diz que qualquer mulher que vestir um vestuário, uma roupa que pertence ao homem, é abominação diante de Deus. Isso é assim, diz a Bíblia. E a mulher que corta o seu cabelo desonra a sua cabeça. E não é nem mesmo, é uma coisa pecaminosa que uma mulher ofereça oração com o cabelo cortado. A Bíblia fala isso. Orar em público com a sua cabeça descoberta. E ela, reticências. Dizem, eu uso um chapéu. Hipócrita. Ensina a essas mulheres tais coisas como essas coisas, quando a Bíblia diz que o seu cabelo lhe é dado por cobertura, não um chapéu feito por homem. E quem os veja, há muitos deles fazendo o contrário a isto aqui, tentando trazer educação terrena e educação mundana, vamos falar assim, porque a educação e tudo isso que é do diabo. E pessoas que tentam educar e trazer muita eloquência e muita educação e que devem se comportar assim, não ofender aqui e acolá, e estão piores. As pessoas. Isso é o que a Bíblia diz. Eu não sou responsável por isso. Eu apenas sou responsável por falar a verdade. Devem começar a corrigir-se eles mesmos, em primeiro lugar, para então dar algum conselho ou aconselhar. Eu apenas sou responsável por falar a verdade. Não seja desonesto, assim como diz a Bíblia, tomando a palavra de Deus com engano ou enganosamente para consertar ou reunir os pedidos de um monte de enriquetas. Aqui eu tenho a palavra perversidades ou riquetas. Tenho o Elvis em vez de perversidade. Quase é tudo igual. A palavra Elvis significa um gato, e a palavra rique significa um rato. Quando você diz pequenos riques, você quer dizer pequenos ratinhos, ou como você chamar isso. Isso é o que ele é. Seus rapazes chamados assim, mude isso rapidamente para o bem do Evangelho, pelo bem do Evangelho. Não nomeie, não dê o nome para uma criança. Você nunca ouviu o nome como esses na Bíblia, ou em qualquer outra era. É a era, nomes para essa era. Em algum tempo que houve ratos e gatos perversos, é aí. Todos esses narradores de programas de discos de milhões de dólares, e essas crianças nem podem ir para a escola sem uma dessas coisinhas colocadas na orelha, ou seja, os audífones, os fones e um radiotransmissor na sua bolsa. Apenas de boom, boom. Ou seja, como a música, fazendo o barulho da música. Boom, boom.
Vem umas pessoas tentando pintar a minha casa e tocando o seu aparelho e falamos, tire essa coisa daqui, tire isso daqui. Se não puder trabalhar sem ela, então deixe o trabalho. Isso me coloca nervoso, me põe nervoso, que eu não posso ficar aqui no entorno. Dedicamos esse lugar a Deus e não queremos esse tipo de bobagens aqui. Boogie, esses últimos dias aqui em torno. E eu falei, apague este aparelho de som ou deixe o trabalho. Notem, mesmo religiosos, certamente vão para a igreja e ficam no vestíbulo e escutam boogie-woogie. É um tipo de música. Também perceba, a noiva da palavra de Cristo vai se encabeçando, se endireitando, assim como vemos o anticristo que vai se encabeçando. Começou lá atrás e agora vai chegando na cabeceira. Um concílio ecumênico o colocará em uma cabeça eclesiástica. E a pequena igreja que também veio através, a noiva da palavra de Cristo, através da era, vem chegando na cabeceira ou na cabeça. E escreve uma pedra angular e as eras, embaixo as eras e uma flecha apontada para a pedra angular. Porque vai ser unir ou vai se unir com o seu companheiro, sempre. Igualmente que a igreja e todos os outros têm que se unir, o trigo, todas as outras coisas ou demais voltam para a cabeça de onde começou, se começou, tal como Caim e Abel. A palavra noiva encabeçando-se na pessoa da palavra de Deus, feita ou manifestada nessa era perversa na qual nós vivemos. E aí na palavra de Deus, a palavra da noiva desenha uma estrela de Davi e uma pedra angular e as eras. Veja para onde vai se encabeçando, e Satanás brevemente tomará a sua noiva intelectual e exaltará a este grande que é o anticristo. A hierarquia e o sentará em um trono. E o mundo todo ficará maravilhado por ele. Esse é o Papa. E depois Cristo virá, e dois não podem coexistir ao mesmo tempo. E seu reino será tirado. E aí está São Marcos, capítulo 11, versículo 22 em diante. Ele será destruído, e Cristo, a palavra de Deus. Tem um lugar onde diz que Roma será bombardeada com uma bomba atômica e será destruída. Esse lugar é o assento de Satanás. Esse lugar. Ele será destruído e Cristo, a palavra de Deus, da qual a mulher faz parte do corpo do homem. Não são dois, são um. E a noiva, a igreja, a palavra de gente, de pessoas tiradas daqui e dali para o seu nome se unirá no corpo de Jesus Cristo. E o reino do anticristo será tirado e destruído. E Cristo tomará o trono e se sentará no trono de seu pai Davi e escreve o trono de Davi e reinará sobre a terra por 1000 anos. E depois, então apresentará a igreja para Deus sem mancha e sem rugas. Agora, olhem vocês. Cristo se sentará no trono de Davi. Tudo que, por um lado, ou de um lado, Deus está unindo a sua igreja noiva. Ou seja, esse trigo recolhendo, mas também, pelo outro lado, o anticristo reunindo o joio. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William. Esses ministérios para o povo hebreu terão todo o poder de Deus sem limites. Por quê? Porque no capítulo 10 de Apocalipse, o anjo forte já traz o livro, traz o título de propriedade, o livro que estava selado com 7 selos, o traz aberto e o entrega para um homem. E depois lhe fala, é necessário que profetize sobre muitos povos, nações e línguas. E depois, em Apocalipse capítulo 11, já está profetizando. João é o tipo e figura o espelho do que acontecerá neste tempo final no meio do cristianismo, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual Cristo vem até ela neste dia postreiro, no último dia, com o livrinho aberto na sua mão para a restauração de todos os que ele redimiu, restaurá-los fisicamente à vida eterna e restaurar o poder que eles perderam no jardim do Éden,
restaurar tudo aquilo que se perdeu no Jardim do Éden. É por isso que no último dia, na era de ouro da igreja, que é paralela ao tempo da primeira vinda de Cristo, o poder de Deus de novo será manifestado em toda a sua plenitude, tal como estava manifestado em Jesus Cristo. E existirá uma manifestação tão grandiosa que os judeus dirão, isto é o que nós estamos esperando. Vão ver o anjo do pacto. O anjo do pacto que apareceu a Moisés no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. No livro dos selos, na página 124, diz 125. Diz, durante o tempo da tribulação, depois que a noiva tenha sido tirada, pois a igreja passará pela tribulação, as fátuas, e é então quando os 144 mil são chamados pelas duas testemunhas de Apocalipse 11:3. Agora lembre-se a 359, que ele nos fala que tudo isto acontece antes de começar a grande tribulação. É por isso que tem-se que ver todas essas porções devem ser vistas para entender tudo e colocar tudo da forma correta. Agora preste atenção, eles profetizarão 1260 dias vestidos de saco de silício, ou de saco. Agora vestidos de saco. Se vocês podem achar a palavra, porque em Apocalipse capítulo 19, diz silício, vestidos de silício, vestidos de silício e silício. Vamos ver algo aqui. Se vocês acharem essa, vocês podem achar isso em internet, pela internet. Talvez tenha aí colocando a palavra silício, é um elemento químico. Conforme a Bíblia, olhem, pela RAI, silício é um elemento químico. Número atômico 14. Saco ou vestimenta. Que usava-se antigamente para fazer penitência. A palavra saco. Vejam esse outro aqui, o significado bíblico de silício. É um acessório que cumpre com a finalidade de provocar dor a quem o traz posto. Um instrumento de penitência. Usou-se durante um longo período entre as comunidades cristãs como um método de mortificação corpórea do corpo. O objetivo da tortura que provoca este tipo de vestimenta é combater as tentações, de igual forma que identifica com Jesus Cristo e a dor que ele padeceu. Agora, olhem, tem outros significados por aí, mas nós queríamos trazer isso para que vocês vissem. Vestidos de saco, vestidos de silício, e olhem o que isso significa. Silício.
Olhem este outro aqui. Silício é um instrumento de penitência utilizado para produzir uma mortificação ou dor do corpo. Habitualmente é feito com um arame fininho que deixa uns dentes afiados, que é colocado no interior do músculo do portador, geralmente na coxa. Agora vejam. O colocam também como o que aconteceu com Jesus, da mesma forma como aconteceu com Jesus. Relacionam com o que aconteceu com Jesus, ou seja, foi dura a dor de Jesus, foi difícil, diz que suou gotas de sangue. Foi grande a dor de Jesus, diz que suou gota de sangue. Agora, por quê? Porque essas duas testemunhas estariam vestidas de silício. Se ele disse que não tinha relação com o pecado. Onde é que isso está em Hebreus? Sem relação. Hebreus 9, 27. E da forma que está estabelecido para os homens que morram uma só vez e depois vem o juízo, assim também Cristo foi oferecido uma vez só para levar os pecados do mundo e aparecerá pela segunda vez, sem relação com o pecado, para salvar aqueles que o esperam. Agora vejam. Porque Deus se aborreceu tanto com Moisés, que lhe custou isso, o não entrar à terra prometida. Agora, vamos continuar aqui, nesta página onde paramos. No nosso calendário romano, aquele que atualmente nós usamos, temos às vezes 28 dias e outras vezes 30 e mais um dia, etc. Mas na verdade o calendário tem 30 dias no mês, correto? Agora, se você dividir 1260 por 30, resultará 3 anos e meio com exatidão. Agora, esse é o tempo destinado ou predestinado para que a mensagem do Messias seja pregada para Israel. E escreve a mensagem do Messias. Como aconteceu simbolicamente com José quando voltou e deu-se a conhecer a seus irmãos. Tem um lugar aqui no livro de Citações que ele escreveu na página de trás, nas anotações. Escreve a mensagem messiânica. A mensagem messiânica. Os gentios levarão, e aí no meio de mensagem messiânica e entre gentios escreve, entre parênteses, escreve José. Os gentios o levarão e em cima escreve Moisés e Elias. Os gentios levarão a mensagem aos judeus. E também nesta outra página também. Vamos ver se eu acho isso aqui. Aqui também escreve a mensagem da segunda vinda de Cristo. É a mensagem messiânica, na era messiânica. Agora continua dizendo aqui no livro dos selos. Olhem, é formoso quando vão escrevendo das escrituras que vai se lendo
Vejam como Deus está nos ajudando a colocar a palavra direito. Bem. Depois, toda essa palavra, quando menos você imaginar ou pensar, estará produzindo na sua vida algo grande. Isso está caindo aí por, como dizemos, por pura graça, brincadeira. Você está crendo nessa palavra e veja como essa palavra, veja isso mesmo, 2 por 2, 4, 2 mais 2, 4, 2 mais 2, 4, vai se fazendo carne cada vez mais e mais, fazendo carne, tal como aconteceu com Abraão e Sara, em torno dessa palavra. Quando José foi rejeitado pelos seus irmãos, porque era um homem espiritual que via visões e poderia dar interpretações dos sonhos, pelo qual, e por causa disso, foi vendido e levado por quase 30 peças de prata, tipificou, representou com exatidão a Cristo, porque o Espírito de Cristo estava nele. Perceba então o que aconteceu. Depois que ele foi vendido, então ele foi jogado na prisão. Um de seus companheiros foi salvo e o outro se perdeu. Como muitos me estiveram confessando e dizendo, as intenções que eles tiveram, que muitos tiveram nessas reuniões que eles tiveram, que diz que tentariam de fazer algo para me meter preso, fazer algo e buscando um jeito para fazer isso, para me tirar. Vejam como o diabo, sempre buscando uma forma, um jeito, para que a obra de Deus não se cumpra, usando seus instrumentos e deixam-se usar tal como se deixou usar, Judas Iscariote se deixou usar também. Da mesma forma. Isso aconteceu já em todos esses tempos. Vejam no tempo de José, seus próprios irmãos o venderam. Não aconteceu isso mesmo com Jesus? Olhem, do mesmo lugar onde ele nasceu, desse mesmo lugar o crucificaram. Não pensem que neste tempo será diferente. São os mesmos, os próprios do povo. Agora, cada um ou cada qual estará ocupando a posição e a unção que lhe cabe, que lhe corresponde. Os filhos de Deus estamos recebendo a unção de Deus, a unção da coluna de fogo. E são ungidos por Deus, ungidos, pequenos Messias. Mas haverá outro grupo que estará sendo ungido pelo diabo, por Satanás. E cada um já escrevendo a sua sentença. Lembre-se isso da visão. Se não foi cumprido nesse tempo que ele estava, onde ele estava, então se cumpre neste tempo e possivelmente neste ano. Porque eu já falei a palavra e ele me escutou. E como tudo tem que ser falado, já foi falada essa palavra e essa pessoa vai morrer. Anotem o dia de hoje. Em qualquer momento essa pessoa vai morrer, porque ela foi vista já em um féretro. Eu a vi, diz o irmão William, disse. Aí debruçada ou recostada. Deus não está brincando. E aparentemente não acontece nada. Lembre-se que ele vem e como leão, como juiz de toda a terra.
Por isso ele dizia, agora eu posso ajudá-los, mas vai chegar um momento em que eu não os posso ajudar. Lembre-se, muitas vezes ele falava isso nas mensagens, na reunião de ministros. Agora eu os posso ajudar, mas agora vai chegar o momento em que eu não posso ou não poderia ajudá-los. Exatamente como aconteceu com Jesus quando esteve encarcerado sobre a cruz. Um ladrão foi salvo e o outro se perdeu. Exatamente assim. José foi jogado no poço, no sepulcro, supostamente para morrer. Depois foi tirado e ascendeu, subiu até a destra do faraó. Ninguém podia ver faraó sem que primeiramente visse José. Jesus está na destra de Deus e nenhum homem pode vir até o Pai a não ser pelo Filho, correto? E note, cada vez que José levantava-se da destra desse trono, preste bastante atenção, glória, ali estava José na destra do trono de Faraó. E quando se levantava para sair, tocava-se a trombeta e saía o clamor. Todos de joelho. Aqui vem José. E agora, quando o Cordeiro sai daquele trono, quando sua obra como mediador cessou, e tome o livro de redenção, então todo joelho se dobrará. Aí você tem isso. E ele escreve Leão, risco, José. Também note, perceba que José, que foi rejeitado pelos seus irmãos, lhe foi dada uma esposa gentia. Faraó lhe deu uma esposa gentia. E por ela teve filhos, metade judeus e metade gentios. Foi um símbolo magnífico quando Jacó os estava abençoando. Aí estava Efraim de um lado e Manassés do outro lado. Então, Jacó cruzou as mãos e dessa forma deu a bênção para o filho menor. Estes 2 filhos foram acrescentados às 12 tribos. Nesse tempo apenas existiam 10. Os abençoou e José, seu filho profeta, estava aí presente. E ele disse, Pai, tu errastes porque colocastes a bênção da mão direita sobre o filho menor. Deveria ter caído sobre o filho menor. E Jacó disse, eu pensei que tinha as mãos cruzadas, mas foi Deus quem as cruzou. Por que seria isso? Porque Israel, tendo o direito de ser uma noiva, rejeitou a oportunidade e vendeu a sua primogenitura. E nisso passou-se a bênção do filho maior Israel para o filho menor, os gentios. Esta bênção passou de um para o outro através da cruz ou pela cruz. Notem que quando os irmãos vieram ao Egito, e escreve hoje, Sião, ou seja, hoje a Sião, para comprar alimento. Oh, irmãos, isto é tão formoso. Isto não faz parte do selo, mas eu digo porque creio que assim poderão ver melhor. Quando eles vieram comprar alimento, José o reconheceu, imediatamente os reconheceu. José foi o filho de prosperidade. Não importava onde ele estivesse, ele sempre prosperava. Espere você, e aí desenhe uma estrela de Davi do lado esquerdo. Espere você até que ele venha novamente à terra, nosso José. Então os desertos florescerão como a rosa, e o sol de justiça, e aí desenhe uma estrela de Davi, subirá com saúde em suas asas. Todos os cactos no Arizona se desenvolverão em árvores formosas, e tudo será tão belo. Agora vejam o que continua dizendo o nosso irmão William. O reverendo William Branham ouviu-se mover nessa coluna de fogo e mover-se para um quartinho pequeno. E lá ele viu a manifestação plena de Deus através do anjo do pacto, realizando o que está prometido que Deus fará neste tempo final, conforme a visão da carta que foi mostrada para o reverendo William Branham, onde a terceira etapa, que é a etapa da palavra criadora sendo falada, se estará cumprindo. E isso será no meio dos crentes em Cristo do último tempo, do tempo final. Agora, aí estará sendo falado, olhem na página 150, vamos ver aqui 1 ou 2 lugares onde nos fala
daquilo que o irmão Branham estava dizendo ou falando quando falava de colocar uma carpa, uma tenda. Olhem na página 150, no parágrafo 13:35. Diz: estou aqui com o propósito de reunir os síndicos. Todo lugar que eu tenho querido obter foi rejeitado. Isso é o cúmulo disso, de não poder ter um lugar. Quando eu sinto ter uma reunião, e eu vou pedir para se alugar um parque de futebol ou uma fazenda para levantar a nossa tenda, tabernáculo. Está falando aí em julho de 1965, julho. Já 6 meses ou 7 meses antes de partir. E não se tinha cumprido, ainda não se tinha cumprido essa visão, porque ele sempre desejava e diz mover a carpa de lugar em lugar na direção do Senhor. Eu sinto como que isso é o que vai se fazer, ou ser feito. Vocês sabem que tem uma visão no tocante relacionado com isso. Pode ser que a causa de que isso tenha acontecido agora, vocês sabem, muitas vezes nós pensamos que é horrível porque certas coisas acontecem ou passam. Mas pode ser Deus, vê? Quem está os empurrando para essas coisas. Quando ele falou, ele o fará. Ou quando ele diga, ele fará. E aí escreve em cima a carpa. E na 152 também nos fala no parágrafo 13:53 diz: e estamos esperando tão breve quanto possível de fazer um modo que possamos obter ou trazer todos juntos, talvez debaixo de uma tenda grande ou enorme. E aí ele escreve 2002 e risca, sublinha e circula e desenha uma estrela de Davi aí, onde eu estou me sentindo muito definitivamente guiado para pregar sobre as 7 taças ou copas na Bíblia. E em cima escreve carpa ou tenda e as 7 copas. E também na 161, também nesse lugar, no parágrafo 14:32, diz: e eu estou ansiosamente esperando a hora onde todos possamos congregar-nos em um local e pregar sobre as 7 pragas e as 7 copas e as trombetas e assim por diante. Todas acontecem conjuntamente ao mesmo tempo. E escreve as 7 pragas, as 7 copas, as 7 trombetas. E aí entre medio havia escrito la carpa catedral. E aí no meio tinha escrito a carpa catedral, tenda catedral. Agora continua dizendo o nosso irmão William, acontecem juntas. Não se cumpriu na primeira era, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem na sétima. Mesmo que o reverendo William Branham tentou para que se cumprisse no seu tempo, mas não era para o seu tempo. Apenas Deus deu uma prova, uma amostra do que será a terceira etapa no último dia em uma grande carpa catedral que existirá no meio do cristianismo, no meio da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. E como não se cumpriu na sétima era da igreja, então é para a nossa era, tão simples assim. Para que se cumprisse na sétima era, tinha que se cumprir sob o ministério do reverendo William Branham. Para que se cumprisse na sexta era, tinha que se cumprir sob o ministério de João Wesley. Se fosse para se cumprir na primeira era, teria que cumprir-se sob o ministério de São Paulo. Bem? Se não se cumpriu em São Paulo, nem Irineu, nem Martim, nem Colombo, nem Lutero, nem Wesley, nem no reverendo William Branham, nem no nosso amado irmão William Soto Santiago, pois tem que se cumprir em um véu de carne que esteja no meio da sua igreja, em um ministério sob carpa. O ministério de quê?
do Filho do Homem com seus anjos. Ministério sob tenda. E ele sabia, falando de Paulo, ele sabia construir tendas, mas não era para o seu tempo. Talvez ele teve algumas reuniões debaixo de tenda, porque ele tinha como seu ofício construir tendas, porque os judeus tinham a responsabilidade não apenas de ter uma profissão, senão também ter um ofício para assegurar o sustento da família. Se o trabalho numa profissão ficar meio frouxo, então a pessoa recorre para o seu ofício. Isso mostra que tem-se que sempre estar lutando pela família e, sobretudo, pela obra de Deus. Na mensagem, a graça do Senhor Jesus Cristo derramada para seus filhos, pregado no dia 15 de julho de 2016, nos fala no Panamá. Estamos no final do tempo, no tempo do fim, no dia postreiro ou último, que é o sétimo milênio de Adão até hoje. Entramos nesse ciclo divino onde de um momento para outro acontecerá a ressurreição dos mortos em Cristo na vinda do Senhor e a transformação dos que estamos vivos para ir logo com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Nesta mensagem, 5 identificações definitivas da verdadeira igreja do Deus vivo, na página 7, nos diz: e agora a igreja de Deus hoje é a mesma coisa, chamados de toda coisa do mundo, chamados de todo culto religioso, chamados para sair de toda denominação religiosa, chamados a sair de toda organização religiosa, para caminhar com Deus e não ser governados por um obispo, senão governados por Cristo nesse reino messiânico no qual vivemos. Cristo é o Rei. Cristo é o único. E ele escreve o reino messiânico e desenha uma pedra angular e as eras. Agora Cristo é a cabeça disso. Cristo é a cabeça desse reino messiânico. E você não pode organizar um reino do qual Cristo é a cabeça. Você não pode denominacionalizar um reino onde Cristo é a cabeça, porque Cristo é Rei. Você não pode tomá-lo, pegar o intelectual de um homem e fazer uma organização com a qual Cristo há de governar, ou nela Cristo há de governar. Portanto, qualquer companhia, qualquer grupo de homens que tente organizar o reino de Deus, lembre-se que o reino de Deus é a sua igreja, e diz qualquer grupo, qualquer homem, qualquer grupo de homens que tente organizar o reino de Deus, está pondo-se contra o rei. E se eles vão contra o rei, será contrário ao reino. Assim que se é contrário ao rei, é um anticristo. Os que estão contra do rei, os que tentam organizar esse reino. Buscando, procurando, tentando organizar a igreja. Quando já tem um rei aí, que é o Espírito Santo. Isto é muito forte. Se eu tivesse um pouquinho mais de voz, tornaríamos isso claro. É um anticristo. Vejam. Isso que eles estão fazendo, que diz o irmão Branham em uma mensagem, e ele escreve isso. Que esses grupos independentes são os mais dão mais problemas, são os mais perigosos, esses grupos independentes. Mas aí nós já vemos que são anticristo. E se vocês ficarem comigo por uns minutos, eu provarei isso para vocês. O anticristo tenta tomar ou pegar um povo e chama de organização em organização, organizando-os em conjunto ou junto. Isso nunca foi a vontade de Deus. As pessoas sempre... Eu estive lutando porque eu bato tão forte nas organizações. Eu não estou atacando as pessoas que está dentro aí dentro. É esse espírito denominacional que faz com que a gente pense que nós somos o povo.
O povo de Deus é a sua gente chamada. Eu creio que eles estão em toda denominação. Podem ser católicos, protestantes, podem ser judeus. Eles podem ser qualquer tipo de igreja, mas a igreja real é o corpo místico de Jesus Cristo. E aí desenha uma pedra angular e as eras. Agora continua dizendo o nosso irmão William, mas os santos de eras passadas e os santos, os crentes desse tempo, ou deste tempo, terão um tempo de manifestação plena de Deus no seu meio, no seu seio, onde, no amor divino, na era do amor divino, que é a era da pedra angular e é a era messiânica, Deus se manifestará em toda a sua plenitude. Veremos essa etapa que será cumprida em uma grande carpa catedral. Na página 155 do livro de Citações, no parágrafo 1387, aí nos fala. Vejam. Agora, em fazer isso, eu tenho vindo aqui com o propósito de ensinar as últimas copas, as últimas 7 copas e as últimas 7 trombetas, e os últimos 7 trovões do livro do Apocalipse, ligando-os, unindo-os juntos nessa hora em que vivemos e seguindo após a abertura dos selos. Aí é que ele escreve as 7 trombetas, as 7 taças, os 7 trovões. O ensinamento na carpa igual os trovões. As 7 trombetas. Onde é que estariam sendo escutados os trovões? Em uma grande carpa catedral. Seguindo na abertura dos 7 selos, as 7 eras da igreja, e aí em cima escreve uma carpa, uma tenda, pela qual não poderíamos obter campo ou espaço para fazê-lo. Mas eu espero tão breve quanto eu possa, nós possamos obter um lugar suficiente grande para isso, se aqui ou em Louisville, New Albany, já seja que ponhamos uma carpa, tenda, para que possamos ficar tudo aquilo que o Senhor nos guie para fazer. E ele escreve do lado direito, aí novamente 2002, carpa, tenda. Agora continua dizendo o nosso irmão William. Portanto, isso já foi mostrado por Deus para o reverendo William Branham, o mensageiro da 7ª era ou idade da igreja gentia. Ele tentou de que Deus usasse para o cumprimento dessa visão, mas não cabia a ele. Por quê? Porque isso cabe ao tempo do fim, ao tempo final, o dia postreiro, na era da pedra angular, com o povo que corresponde ao que pertence a essa era da pedra angular, os quais, pela graça, também são salvos. E obterão todas as bênçãos de Deus pertencentes a este tempo final, as quais estão escritas, prometidas. A página 12A do livro de Citações, parágrafo 124, nos diz: se Deus permitir, gostaria de ter um lugar algum dia, quando a carpa apareça no cenário, e agora eu creio que isso será logo, brevemente eu percorrerei o mundo. Proximamente tenho mais reuniões mundiais e gostaria de ter um lugar onde gostaria de estar por volta de 6 semanas e apenas pegar essas coisas e através delas, vejam, indo e vindo por elas pelas Escrituras. E escreve a carpa e o ensinamento. Veja, indo e vindo pelas Escrituras. Não soa isso familiar para você? Vejam como é que Deus cumpre tudo de uma forma tão simples. Ele estava aí mostrando como isso seria ou aconteceria. Agora, olhem na 4B também. Nos fala algo aí. Parágrafo 43. O que nós necessitamos é ficar como 3 meses em uma tenda colocada em algum lugar, tabernáculo aqui fora, com algum ensinamento realmente apostólico, com ministros em todas as tardes, voltar e entrar no movimento correto, certeiro, a coisa que justamente fomos
fora da ordem, não porque tenhamos querido isso assim ou ter feito isso assim, mas é porque é a tendência do tempo, a inclinação do tempo. E escreve aí a carpa e o ensinamento apostólico. Do lado direito e em cima escreve os apóstolos. Ensinaram uma nova dispensação. Ensinança apostólica na carpa. Ou ensinamento apostólico na carpa. Agora, também na página 5b, aí no parágrafo 48, também nos fala, sabe, eu gostaria de trazer uma tenda grande aqui, armá-la entre vocês aqui, gente boa, e apenas ficar de uma forma que talvez pudéssemos ter uma tarde para um serviço de ensinamento entre ministros e permitir que as igrejas sejam consertadas ou endireitadas. Sabem de uma coisa? Eu creio que o Espírito Santo nos ajudará a fazer isso. E escreve a carpa e o ensinamento. Continua dizendo o nosso irmão William. Alguns se fazem a pergunta, o que Deus estará fazendo neste tempo final? Bem simples. O que Ele prometeu na sua palavra realizar e estará se manifestando no meio dos crentes do último dia, a era que corresponde, que é a era da pedra angular. Onde? Lá em cima, no topo, no cume. Na era da pedra angular. Na página 26. Parágrafo 213. A vinda do Senhor não será apenas em qualquer certa esquina, mas será universal. Uma pessoa estará no campo trabalhando de dia, no outro na cama dormindo, do outro lado do mundo. Será um rapto universal. E escreve, a vinda do Senhor será algo universal. Na 214, agora estamos tentando cada noite encontrar algo que estou procurando. E isso é que Deus, por uma visão, me falou que meu ministério está fazendo uma terceira mudança. E eu estou desejando por isso, ou por ela, que comece aqui no tabernáculo. Eu não sei se Ele fará isso ou não, mas eu estou desejando por isso. Que Ele faça assim, dessa forma, e eu confio que será de alguma forma que acontecerá. Eu posso pregar o Evangelho de tal forma ou fazer algo que ajudará a humanidade sofrida de uma forma de vida muito mais feliz e a uma forma de vida muito mais saudável. É o meu sincero desejo e o meu também. Vejam que tudo isso, depois no parágrafo 216, ele fala aí dessa terceira etapa, e aí ele escreve na 214, escreve a terceira etapa, risco, a carpa, visão. Nessa 216 é onde ele fala do nome também aí, fala do nome aí também, e ele diz que ele escolheu para começar a declarar o seu nome de uma forma nova. E quando fizer isso, será tão perfeito como os outros. E será tão, estou confiante em Deus, que será muito maior do que os outros. Não por causa do nosso ministério, mas por causa dos doentes. E pessoas necessitadas. Tem tanta necessidade na terra hoje. Agora, tudo isso, vejam, como a terceira etapa é para a noiva, é para as fátuas e é para os perdidos. Pois também o mundo estará sendo impactado também pela terceira etapa. Mas antes, o primeiro é para nós, receber, o primeiro pertence a nós, receber a fé de rapto. A era messiânica. Esse é o tema que temos para hoje, assim que ficamos de pé. E deixamos assim. Olhem, este aqui foi o que eu desenhei nesta mensagem. Fé de rapto.
E aí, miren, também havia escrito, olhem, também tinha escrito aí, ou aqui, de 1963 de 1963 a 40, ao 40 são 2003. Mas se somar os dias de atraso ou atrasados, que tem, cai em 2010, em 2002. Agora, tudo isso, e também aí foi o que tinha escrito, creio que foi na semana que passou que eu mostrei isso, onde aí no escritório eu escrevi essa parte aqui da fé de rapto. E o que é fé de rapto? Porque vejam, ao estar na era perfeita, na era messiânica, a era onde o povo chegará à perfeição, ou na perfeição, é o tempo paralelo ao mesmo tempo onde Josué estava por passar ou atravessar a terra prometida e mandou o povo santificar-se, ou mandou santificar o povo, a era messiânica. Deixamos assim, conosco neste tema era messiânica, ao nosso irmão e amigo, el doctor William Soto Santiago.